Vamos louvar, adorar o nosso Deus, declarando que Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem. Face a face, Senhor, sopra em nós
Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, um trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, e o teu reino vem. nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu reino vem. Que se abram os céus, e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Jesus. Fé e esperança estão em Deus. Vamos continuar louvando, adorando o nosso Deus. Ao Rei
dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti. Amém. Pai do Senhor, amados irmãos, que alegria estar aqui na casa do Senhor. Tem sido dias difíceis, dias de vida bastante agitada, mas Deus tem nos dado força para continuar, força para estarmos cuidando da nossa casa, estarmos no nosso trabalho, na igreja. E durante essa semana, eu estive pensando sobre o que falar, né, no dia de hoje. Mas antes de começar, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos pedir para que Deus esteja guiando esse momento. E para que não seja eu, mas de fato o Senhor aqui ministrando sobre este lugar. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar nossos olhos e pedir ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Muito obrigado, Pai, por mesmo sabendo que nós somos imerecedores, Pai, nós estamos aqui te esperando, coração realmente quebrado, pedindo, Senhor Deus, eis-me aqui. Liberta-me, Senhor Deus, de qualquer vontade própria, de qualquer coisa que venha de encontro com a carne, mas que, Senhor Deus, esteja transbordando o Espírito sobre nossas vidas, Pai. Para que a sua obra seja feita através de nós. Esteja guiando, Pai, esse culto aqui. E que a tua vontade, Pai, seja feita neste lugar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E pedindo a Deus sobre o que falar, o que eu pensei é justamente aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Porque tenho passado por situações em que eu tenho de realmente pensar, parar e refletir sobre o caminho que minha vida vai tomar. E nesse caminho que nós temos nessa vida, de nada adianta termos um trabalho, uma família feliz, uma casa para morar, se nós não temos a Cristo. E eu me perguntava o que falta para eu enxergar as bênçãos do Senhor em minha vida. E olhando as passagens que estavam, que eu estava pesquisando, eu encontrei a vida de Bartimeu. Bartimeu, cego, mendigo, estava em Jericó. E ali, Jesus passava por aquela cidade quando ele estava a caminho de Jerusalém.
Portanto, vamos ver aqui essa narrativa, essa história, e vamos tentar entender como que Cristo pode nos auxiliar através dessa passagem, através da vida de Bartimeu, a enxergar as bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas. Portanto, vamos abrir em Marcos capítulo 10, versículos 46 até o versículo de número 52. E diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe então Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Portanto, como eu estava falando aqui no início, Jesus estava a caminho de Jerusalém para a festa de Páscoa, onde seria preso, condenado à cruz, e muito provavelmente aquela seria a última oportunidade de Bartimeu de ter um encontro com Jesus. Um encontro físico com Jesus. Jesus estava passando por lá e muito provavelmente, hoje que nós sabemos a história, ele não iria passar por lá de novo. E isso faz eu pensar no primeiro ponto. Quantas vezes nós vemos Jesus se apresentar em nossas vidas, em diversas circunstâncias, e nós deixamos passar? É claro que nós temos que ter discernimento, nós temos que entender que de fato aquela circunstância, aquela situação que nós estamos vivendo é de fato Jesus passando de encontro conosco. Fato é que quando Bartimeu teve a oportunidade, ele viu aquela oportunidade como realmente essa última, sua única na vida. Aquele homem, ele tinha uma limitação. E pensando em muitos de nós não temos essa limitação. Mas temos uma limitação que é muito maior, que é a limitação da cegueira espiritual. Porque através da cegueira espiritual, nós somos condenados. Essa passagem de Bartimeu nos ensina que muitos de nós enxergamos com os nossos próprios olhos, mas estamos espiritualmente cegos. Então aqui o maior problema não é de fato a cegueira física, mas sim a incapacidade de ver a glória de Cristo. Então Bartimeu, apesar de cego, ele enxergou pela sua própria fé, ele teve fé. Inclusive, como nós vemos aqui, muitos que viam ali, os fariseus, os saduceus, eles não estimularam Bartimeu a clamar por Jesus. O repreendiam, como nós vimos aqui no versículo 48.
O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é reconhecer a necessidade. Numa cidade condenada, como nós vemos em Josué 6:26, Bartimeu estava ali numa cidade tomada, representando aqueles que viviam à margem da sociedade, representando aqueles que viviam longe da verdade, pois não tinham acesso à intelectualidade, não tinham acesso aos lugares que as pessoas, viviam, estavam literalmente somente protegidos pela sua capa, por aquilo que eles tinham, pois era tudo que eles tinham. A súplica que Bartimeu fez era a consciência que ele tinha da necessidade que ele tinha de ajuda. Bartimeu era tão marginalizado que até seu próprio nome representa isso. Bartimeu significa literalmente filho de Timeu. Ele era reconhecido Bartimeu, não era como se ninguém me reconhecesse pelo meu nome, falasse assim, não, aquele ali é filho de Gerson. Qual é o nome dele? Não sei qual é o nome dele não, é filho de Gerson. Né? Então, a pessoa que importa mais era o Timeu, e não o Bartimeu. A vida dele já era, entre aspas, como é que eu posso dizer, condenada, do ponto de vista dos seus sentidos. Mas quando ele soube que ele poderia ter um encontro com Jesus, ele não titubeou, ele não perdeu a oportunidade, ele buscou a Jesus na hora certa. Porque se ele perdesse essa oportunidade, ele ia perder todas as oportunidades de sua vida. Então, nós temos que reconhecer essa necessidade. Agora é a hora. Agora é a hora de Deus na nossa vida, nas nossas histórias. Se você ouve a voz de Deus, não faça como certas pessoas fazem, que entra pelo ouvido, sai pelo outro. Se nós ouvimos a voz de Deus, tome partido dessa palavra, dessa bênção, pois pode ser a última oportunidade que você terá. Bartimeu enxergou melhor do que os escribas, os intelectuais, os fariseus, os saduceus, porque quem estava passando de fato era Jesus, filho de Davi. O cego viu o seu mestre. Portanto, eu faço essa pergunta para mim, eu continuo enxergando Jesus como esse cego enxergava? Como esse cego enxergou naquela circunstância? Os meus olhos espirituais estão tão abertos quanto eu consigo abrir os meus olhos físicos? E uma citação que eu passo aqui de Augusto Nicodemos é: muitos estão cegos espiritualmente porque não reconhecem a sua miséria. Pensam que não precisam de Cristo e assim permanecem na escuridão. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu Jesus como Messias, algo que muitos líderes religiosos da época não admitiam. Portanto, todos nós temos essa necessidade. Todos nós temos essa necessidade de reconhecer que nós estamos na miséria. Nós não temos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Portanto, Bartimeu, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua necessidade por Cristo, nós podemos entrar agora no segundo ponto. Ele superou as barreiras. Aquelas pessoas que estavam ali tentaram calar ele, mas ele gritou mais alto. As pessoas falavam: Bartimeu, para com isso. Bartimeu, você não é ninguém. Ele clamou mais alto, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes o mundo tenta nos calar? Quantas vezes nós somos distraídos pelas vozes do mundo, pelas vozes que dizem: não, vá por aqui. Não, esse é o melhor caminho. Não, você tem que fazer isso, olha, fulano de tal fez aquilo e deu certo.
Bartimeu, ele não pede por nada. Ele pede por algo que ele precisava. Ele não reivindica nenhum tipo de direito, ele era completamente desprendido de riqueza, de qualquer coisa mundana. Ele podia ter pedido, olha, eu quero ser rico, eu quero poder ter tudo, eu quero ser reconhecido. Ele chamava, ele clamava com o coração sedento por Cristo. E aí depois o mais engraçado que quando Jesus atendeu e falou, chamai-o, então aqueles que estavam dizendo para ele, Bartimeu, você não é ninguém. Eles então, na parte B do versículo 49, falam assim, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Os mesmos que estavam há pouco dizendo para ele se calar. Quantas vezes aqueles que em alguns momentos tentam nos impedir de fazer algo, quando vem a coisa dar certo, quando vem o sucesso, mudam completamente a história, só para tentar tirar algum partido daquilo, da bênção que está sendo vivida, por termos literalmente confiado, por termos tido fé, por termos debruçado a nossa esperança no Senhor. Isso acontece nas nossas vidas. Mas Bartimeu não liga para nada disso. Ele retira sua capa e, como é que fala, um cego deu um salto. Ele deu um salto. Ele tirou a sua capa, tudo aquilo que o protegia, e deu um salto. Um salto para os braços do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único que pode libertar, salvar e perdoar. Ele não se limita pela sua deficiência, pela sua cegueira, e faz algo que é contraditório. É algo que é contraditório pela sua deficiência. Nós, quando vamos saltar, nós temos que literalmente ver para onde nós estamos indo. O cego não. O cego, eu esqueci qual é o nome do equipamento, mas vamos dizer que é uma varinha, né? Um bastão. Ele tem que literalmente apalpar o que vai à frente dele para que ele possa prosseguir. Essa passagem não diz isso. Ele tira a capa e dá um salto para os braços de Jesus. Um salto de fé. Muitos hoje em dia preferem o silêncio e se acomodam e deixam de ter essa coragem. Mas Bartimeu não se intimidou. Ele sabia que aquela era a sua única chance. Assim como Bartimeu, nós devemos perseverar pela nossa busca em Deus, sem deixar influenciar pelas vozes que podem tentar nos afastar de Cristo. Portanto, o primeiro ponto foi reconhecendo a necessidade. O segundo ponto, superando as barreiras. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é respondendo ao chamado de Cristo. Jesus pergunta ao Bartimeu, o que queres que eu te faça? Como eu já disse aqui, ele poderia ter pedido qualquer coisa. Mas, do ponto de vista aqui do texto, e nós vamos ver aqui, Jesus dá a ele aquilo que ele pede. Mas aquilo que ele pede não é só o que Jesus dá. Jesus o curou e foi isso que ele pediu. Mas na verdade, como vemos aqui no versículo 52, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. O cego pediu que eu torne a ver. Jesus disse, a tua fé te salvou. Ele não foi curado, ele foi salvo.
Isso só demonstra um coração que não está sedento somente por cura. Porque se você for num hospital, numa UTI, numa pessoa que está sentindo dor, é claro que ela quer ser curada. Mas ela quer ser salva, ela tem fé. Bartimeu aqui teve fé. Ele lançou de qualquer coisa que ele tinha. Ele se afastou de tudo que ele tinha e deu um salto para Jesus Cristo. E não só isso. Ele tornou a ver e seguiu Jesus Cristo. Seguiu Jesus Cristo. Seguiu Jesus Cristo para Jerusalém até os seus últimos dias. Então, muitas cegueiras podem existir em nós. Algumas pessoas podem querer não ver. Talvez por excesso de intelecto, por excesso de bens, por achar que está tudo bem na sua vida, por achar que não precisa de Jesus. Por acaso, muitas vezes não querem saber, não querem ver a testemunha do que Deus tem feito na sua própria vida. Mas também nós podemos confundir e ver uma coisa e enxergar a outra. E nós podemos trazer e levar a história bastante para o passado, no passado de Eva. Pois Eva viu o fruto proibido e viu uma coisa boa. E o pecado é justamente assim. Ele está disfarçado de uma coisa boa. Quantas vezes nós olhamos para um pecado e nós vemos ele como um banquete de alegria? Portanto, tome cuidado, não olhe uma coisa e enxergue outra. Também conheço muitas pessoas que olham pelos outros, mas não enxergam a própria cegueira. Quem não conhece alguém que diz que o problema está nos outros? Não, o problema não é meu, o problema está naquele pastor. O problema está naquela pessoa. O problema está naquele secretário, naquele presbítero, naquele líder, naquela pessoa, naquele presidente. A culpa não é minha, não. A culpa é daquela pessoa. Mas se está todo mundo errado, quem é que está errado? Não é verdade? Acabam diagnosticando pequenos pecados e pequenas coisas e pequenas, né, não estou falando pequenos pecados no sentido de serem, né, terem dimensão, mas enxergam pequenas coisas nas vidas das pessoas, mas não enxergam o pecado que está na própria vida. Não é capaz de fazer uma análise daquilo que a própria pessoa vive. Também temos que ter cuidado com as pessoas que nós vivemos. Pois as pessoas que nós vivemos podem querer nos cegar, assim como aconteceu com Bartimeu. Pode, com certeza, ter muita gente que vive do seu lado que não quer o seu sucesso, que não quer que você viva um milagre na sua história. Jesus conhece o nosso coração, Ele lê a nossa alma e percebe nos nossos pedidos um coração quebrantado, um coração que reconhece que nós não somos nada. E um coração contrito, um coração determinado, que diz que não somos nada, é capaz de enxergar a luz, é capaz de trazer luz para a alma. Portanto, foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Jesus diagnosticou que a questão, o problema maior, não era a cegueira visual, não era a cegueira física de Bartimeu. E assim que Bartimeu fez o pedido, ele analisou
e salvou Bartimeu. Mais uma coisa, em algum momento das nossas vidas, da nossa trajetória com Cristo, nós podemos nos tornar cegos. Bartimeu, ele não era cego, até porque ele pediu para que ele tornasse a ver. Algum dia ele já enxergou, ele ficou cego e tornou a ver. Que a gente não se desvencilhe ou saia do caminho de Cristo, mas que a gente possa estar com os nossos corações, nossa alma, iluminada através das bênçãos de Jesus Cristo. Não se contentem só com uma bênção, porém se contente só com a salvação. Essa é a nossa maior necessidade, essa é a sua maior necessidade, essa é a minha maior necessidade, que é a vida eterna. Bartimeu, portanto, ao ser salvo, ele se transforma em um discípulo de Jesus. E nós temos que tomar isso como exemplo para as nossas vidas. Como a Raine estava falando aqui, nós estivemos hoje numa corrida e foi maravilhoso quando eu vi, né, os dois homens correndo, e eu vi uma pessoa que estava correndo com um elástico na mão do outro, e eu perguntei o que estava acontecendo. Eu rapidamente fiz a ligação e entendi o que estava acontecendo ali. E eu parei para pensar em diversas coisas. Primeiro, agradecer a Deus por eu já ter preparado essa mensagem e ter acontecido justamente por Ele ter me chamado a atenção a esse fato. Portanto, Jesus, Ele quer nos levar pelos nossos braços. Mas às vezes nós não enxergamos. Outro ponto que eu estava pensando era o quão difícil é para uma pessoa que não tem, né, todos os sentidos, fazer aquilo que fez. Mas isso só me fez pensar que para Deus nada é impossível. O quantos desafios essas pessoas que têm deficiências podem ter para ter um objetivo como esse de correr 21 quilômetros. Para quem tem olhos, sabe que não é nada fácil treinar, correr, fazer um ciclo de meia maratona, de maratona, de acordar e deixar de fazer coisas, deixar de ir no compromisso, chegar atrasado numa coisa, chegar atrasado na outra. Porque não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, né? Agora imagina tudo isso com uma deficiência. Portanto, não importa qual é a sua deficiência, não importa aquilo que você não faz tão bem assim. Vá lá e busca Deus. Levante, dê um salto. Não se defina pelo que outras pessoas podem te dizer ou podem querer te influenciar, pois Deus conhece o coração. Ele reconhece a sua deficiência, Ele te conhece por inteiro. Ele faz o diagnóstico porque Ele te criou. Portanto, busca a face dEle e todas as coisas serão te acrescentadas. Voltando, portanto, para o texto, essa foi uma pregação bastante curta, mas, para concluir, vamos voltar para o texto e concluir. Bartimeu, no primeiro ponto, Bartimeu clamou por Jesus Cristo, reconhecendo a necessidade que ele tinha por Jesus Cristo. Primeiro ponto, nós temos que reconhecer essa necessidade de Cristo. Segundo ponto, representado pelo versículo 48, que
muitas pessoas estavam tentando calar, precisamos persistir na fé, mesmo diante de oposição, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de qualquer coisa que nós estejamos vivendo na nossa vida, uma dificuldade, devemos persistir na fé. E o terceiro ponto, terminando no versículo 52, a resposta ao chamado de Jesus deve ser uma vida disciplinada, de discipulado. Porque Jesus está no caminho e você deve seguir Jesus por este caminho. Jesus está passando pelo nosso caminho hoje. Quero crer que cada irmão que está aqui vive a vontade de Deus. Portanto, se você não está no caminho, siga, volte para o caminho. Se você está no caminho, continue clamando a Ele, continue desejando a presença de Deus, sem deixar que vozes ao redor te silenciem. Que possamos ser como Bartimeu, buscando a luz de Cristo, em meio às dificuldades, em meio às fraquezas, para que nós possamos fugir das trevas e da cegueira espiritual. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. E com tudo isso, refletir sobre o nosso caráter, refletir sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nossos pensamentos, nossas prioridades, para que nós não sejamos cegos espiritualmente e possamos ser guiados, iluminados pela glória de Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade dessa palavra em nossas vidas. Que nós possamos seguir a Ti, ver as portas abertas do céu, de maneira que qualquer coisa que esteja acontecendo ao redor não nos atrapalhe de viver a Tua vontade em nossas vidas. Portanto, nós pedimos que o nosso eu se diminua. Nós tiramos a nossa capa e nos desvencilhamos de qualquer coisa deste mundo e damos um salto para Ti, um salto de fé, sabendo que só o Senhor Deus salva, só o Senhor Deus liberta, e só o Senhor Deus pode trazer aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Nós clamamos por essa salvação. Portanto, Pai, esteja sondando o nosso coração, esteja nos salvando, Pai, para que esse mundo possa, de fato, ver, testemunhar das Tuas inúmeras bênçãos, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos. Continue, Pai, trazendo, Pai, levando, fazendo com que esse culto, Pai, aconteça de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A gente falava da pregação curta, né? Mas é muito bom quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo exposta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Se você pudesse, eu estava ali atrás anotando algumas coisas que me chamavam a atenção, que o Henrique aqui falava, e eu guardei, né? Muitas vezes nós pedimos bênção, mas Deus nos dá a salvação. Tantas vezes nós olhamos para a história deste cego e sempre focamos muito na ação milagrosa de Jesus em curá-lo, né? Em fazê-lo ver novamente. Mas muito interessante a maneira que o Henrique expôs aqui para nós. Jesus não apenas curou seus olhos, mas lhe deu vida eterna. E, na verdade, quando nós tentamos procurar tantas coisas, o contentamento, né? O contentamento é algo que, por muitas vezes, nós tentamos encontrar em coisas que são
voláteis, em coisas que são passageiras. Muitas vezes nós queremos apenas ver novamente, né? Mas Jesus tem imputado em nós salvação. E os nossos olhos têm que ter uma ansiedade, né? Existe uma ansiedade aqui para os nossos olhos, que é um dia ver Jesus face a face, contemplar o seu rosto, né? A história da Bíblia Sagrada é sobre uma tumba que está vazia. E lá está uma pessoa dizendo: não procure entre os mortos, porque ele vivo está, né? Então, Deus abençoe o Henrique, abençoe sua família, continue usando grandemente. Vamos passar aqui para as ofertas, irmãos. Traga na casa do Senhor aquilo que Deus tenha colocado em seu coração para a manutenção da casa do Senhor, amém? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, não dá para viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha para mim, de braços abertos, quer me ver feliz. Não dá para fugir, nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Amém, amém, irmãos. Nós vamos encerrar o nosso culto. Na próxima quinta-feira estaremos aqui, dando continuidade ao estudo da carta de 2 Coríntios. Próximo domingo estaremos aqui também no nosso culto Louvor e Adoração, e nós iremos agora orar também nessa oração final, né? Incluir aqui as mulheres. Quero parabenizar todas as irmãs pelo Dia Internacional da Mulher, que foi sexta ou ontem? Ontem. Não é sexta que é em Portugal? É 8, dia 8, então. Foi ontem o Dia Internacional da Mulher, né? Que Deus abençoe todas as irmãs da nossa igreja, aquelas que estão aqui ativamente, aquelas que passaram conosco, né? Da menor ao maior. Amém? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por estar com a tua presença. Te agradeço, Jesus, por tudo que tens feito. Deus, eu quero te agradecer, Jesus, pelas mulheres da nossa congregação, por as irmãs que compõem aqui esta igreja, Deus, aquelas que estão ativamente, aquelas que estão em suas casas, em oração. Te peço que o Senhor vos abençoe, Pai. Abençoa as famílias dessa congregação, abençoa os irmãos. Jesus, vem abrindo as portas que devem ser abertas. Jesus, vem nos conduzindo até o céu. Te peço, Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana maravilhosa em Tua presença, nos livre de todo mal. E se for da Tua vontade estarmos aqui, Jesus, na próxima quinta-feira, que assim aconteça. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Curva suas cabeças, irmãos, recebam a bênção apostólica do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizem: Amém. Maranata. Para cada discípulo, muitos discípulos. Aplauda o Senhor, irmãos. Amém.